E aí, aqui é o Node. Imagine só, durante as gravações de um filme de terror, René comete um erro na cena final e o diretor decide dar uma pausa para que os atores possam repassar o seu texto. Nesse momento, a atriz aproveita para ajustar o seu figurino e relaxar um pouco enquanto conversa com seu filho adolescente. Segundo Jeff, o fim de semana com seu pai foi maravilhoso e Chase pediu que o garoto dissesse à sua mãe que ele deseja convidá-la para um jantar, pois está sentindo sua falta. Após aceitar o convite, René retorna às gravações do filme Castelo do Terror, mas acaba sendo eletrocutada devido a um acidente que acontece durante a gravação de uma cena no cemitério. Depois de ver a sua mãe ser eliminada bem na sua frente sem poder fazer nada para ajudá-la, Jeff liga para o seu pai para dar a notícia e no dia seguinte, o corpo de René é velado em sua cidade natal. Apesar de seu casamento estar passando por uma crise, René e Chase estavam tentando se acertar para voltar a ser uma família, e o homem fica profundamente abalado pela perda de sua esposa. Ao final da cerimônia, Gus, o xerife da cidade, aparece para afastar os jornalistas que estavam importunando a família da falecida atriz, e descobre que Chase pretende se mudar para aquela cidade com seu filho, pois acredita que o menino enfrentará o luto com mais facilidade se estiver fora de Los Angeles. Ainda sofrendo por sua perda, Jeff se recusa a doar os pertences de sua mãe e obriga o seu pai a levar todas as coisas dela para a nova casa. Durante a mudança, Marjorie Hargrove, a nova governanta da família, aparece e afirma que era uma grande fã de René, o que deixa Jeff incomodado, pois ele não quer outra mulher tentando substituir a sua mãe. Agora que deixou Los Angeles para morar no interior, Chase precisa abrir uma nova clínica veterinária, e Jeff não perde tempo antes de começar a explorar aquele lugar que aparentemente estava abandonado há alguns anos. Quando chega ao canil, o garoto é surpreendido por uma gata rajada que pula em seu colo e foge assustada, deixando seus filhotes para trás. Depois de convencer o seu pai a deixá-la adotar um dos filhotes, Jeff coloca a caixa de papelão no chão para limpar as prateleiras e Tiger corre em direção à porta. De repente, um garoto entra na clínica veterinária com seu cachorro e o felino precisa fugir para não ser devorado. Assustado, o filhote se esconde debaixo da mesa e Chase consegue resgatá-lo a tempo. Logo em seguida, o xerife Gus aparece e apresenta o seu enteado Drew aos novos moradores da cidade. O menino explica que Zoe se feriu ao tentar atacar os coelhos de seu padrasto e pede que o veterinário dê uma olhada nela. Após a consulta, Chase dá uma pomada antibiótica para que Drew passe nos ferimentos da cachorrinha e afirma que ela melhorará em breve. Durante a conversa, Gus informa que namorou René na época da escola e Chase não fica nada feliz em saber disso, mas decide ignorar essa informação. Na semana seguinte, Jeff chega na escola nova para o seu primeiro dia de aula e leva Tiger para fazer companhia a ele. Ao final da aula, o garoto é cercado por um bando de dementes de sua sala e depois de roubar o filhote, Clyde foge. Imediatamente, Jeff pega sua bicicleta e vai atrás dele. Quando consegue alcançá-lo, Clyde afirma que houve um acidente no caminho e o animal acabou perdendo a vida ao tentar escapar. Furioso, Jeff golpeia o demente com um soco no nariz e então ambos começam a brigar. Enquanto eles rolam na grama, Clyde revida o soco que recebeu e só vai embora depois de acertar vários golpes no novato. Mesmo não concordando com a atitude do seu colega, Drew decide se omitir daquela situação e vai embora junto com os outros garotos, pois não tem coragem suficiente para interferir em favor de Jeff. Na tentativa de encontrar o corpo de Tiger e verificar se o filhote realmente está sem vida, Jeff caminha até o final da trilha, onde Clyde disse que havia enterrado o felino, e encontra um cemitério de animais. Enquanto observa atentamente aquele lugar macabro, o menino vê Tiger preso dentro de uma gaiola e corre para resgatá-lo. Nessa hora, Drew aparece e parabeniza Jeff por ter tido coragem de enfrentar Clyde,
então chama o novato para ir embora, pois aquele cemitério é assustador. Quando chega em casa, Drew se senta à mesa de jantar para ter uma refeição com sua família, enquanto assiste TV. No entanto, por ordens de seu padrasto, ele precisa desligar o aparelho e não pode comer o quanto gostaria, pois Gus diz que o menino precisa perder peso. Naquela noite, enquanto está na sala assistindo a um filme protagonizado por sua falecida mãe, Jeff recebe a visita de seu pai, que afirma estar preocupado com ele e tenta oferecer companhia ao seu filho. Durante a madrugada, enquanto está na cama com sua esposa, Gus escuta um barulho vindo do quintal e percebe que Zoe está tentando atacar os seus coelhos mais uma vez. Furioso, o homem se levanta e pega sua arma para eliminar a cachorrinha, então Drew corre atrás dele para tentar convencê-lo a deixar o animal em paz, mas Gus o ignora. Logo no primeiro disparo, o xerife acerta Zoe e Drew vai atrás dela para ver se a cachorrinha ainda está viva. Quando chega no bosque, o menino encontra o corpo de Zoe ao lado de uma árvore. Como perdeu muito sangue, o animal não consegue sobreviver e perde a vida deitado no colo do seu dono. Pela manhã, Drew pede ajuda de Jeff para enterrar o corpo do seu cachorro no cemitério de animais. Então o garoto pega sua pá e o acompanha até a floresta. Porém, em vez de enterrar Zoe junto com os outros animais, Drew decide enterrá-la em um lugar especial, que fica a alguns metros de distância dali. O objetivo de Drew é enterrar o animal em um cemitério indígena, pois a lenda diz que as criaturas que são enterradas ali acabam voltando à vida. Apesar de não acreditar nessa história, Jeff decide apoiar o seu amigo e o acompanha até lá. Depois de enterrar Zoe e colocar um monte de pedras em cima de seu túmulo, os meninos fazem o caminho de volta e vão embora. Já está anoitecendo quando Drew caminha sozinho de volta para casa e é encontrado por seu padrasto, que ordena que ele entre no carro. Durante a madrugada, Amanda acorda com um barulho de sinos vindo do quintal e se levanta para ver o que está acontecendo. Acreditando que Zoe está de volta, a mulher abre a porta e começa a assobiar, então a cachorrinha aparece. Quando descobre que o seu animal de estimação retornou para casa no meio da noite, Drew fica assustado, pois percebe que Zoe está com um olhar ameaçador. Ao notar que o animal está ferido, Amanda decide chamar um veterinário para examiná-lo, e Chase vai até lá no meio da noite para tratar Zoe. Com a permissão de Drew, o veterinário leva a cachorrinha para casa, para poder observá-la durante o tratamento, e Jeff fica em choque, pois viu aquele animal sem vida horas atrás. Quando volta para casa e deita em sua cama, o garoto tem pesadelos com sua mãe e acorda assustado. Ao se levantar, ele avista Zoe sentada na cadeira de balanço e percebe que a cachorrinha está com um olhar intimidador. 3 dias se passaram desde que Chase começou a tratar do animal, mas ele percebe que o ferimento não está cicatrizando e fica preocupado, pois nesse meio tempo o sistema imunológico de Zoe já deveria ter reagido. Ao tentar ouvir o coração do animal, o veterinário afirma que não conseguiu detectar nenhum batimento cardíaco e acredita que isso se deve ao fato de Zoe estar muito fraca. Depois de colher uma amostra de sangue para enviar ao laboratório de análises clínicas, Chase pede que seu filho leve a cachorrinha de volta para o canil e Jeff tranca a porta da jaula com um cadeado para garantir que o animal não irá fugir. Na semana seguinte, quando chega a noite de Halloween, os dois amigos se fantasiam e caminham até o cemitério de animais durante a noite. Nessa hora, Jeff é surpreendido pelo ataque de uma boneca voadora, a qual ele confunde com o fantasma de sua mãe. Apavorado, o menino começa a gritar e cai no chão, mas logo percebe que tudo não passou de uma pegadinha dos garotos da sua sala, que criaram uma armadilha para assustá-lo. Furioso com aquela brincadeira de mau gosto, Jeff se levanta e começa a xingar Clyde. Quando chega em casa e descobre que Drew saiu para o Halloween, o xerife fica furioso, pois o garoto estava de castigo por ter mentido sobre Zoe. Imediatamente, Gus entra no carro e vai atrás dele.
Nesse momento, Drew e Jeff ainda estão no cemitério de animais, pois os garotos de sua sala combinaram de se encontrar lá para contar histórias de terror. Enquanto conta sua história, Clyde avista o xerife se aproximando e foge com os outros meninos, enquanto Drew tenta pensar numa desculpa para não ser punido. Com medo do que Gus pode fazer se conseguir alcançá-lo, o menino decide correr e Jeff vai atrás dele. Porém, o xerife consegue alcançá-lo e acerta um soco no jovem. Quando Drew estava prestes a ser golpeado com uma estaca de madeira, Zoe aparece e ataca o demente. Depois de derrubar Gus, o animal morde o seu pescoço e o homem acaba perdendo a vida. Em seguida, o cão foge para a floresta e, no auge do desespero, Drew e Jeff decidem enterrar o xerife no cemitério indígena para tentar trazê-lo de volta. Após cavar a cova e cobrir o corpo de Gus com terra, Drew retorna para casa e encontra sua mãe. A mulher estava preocupada com seu filho, mas o menino afirma que conseguiu escapar do seu padrasto. Naquela noite, depois de levar uma bronca do seu pai por chegar tarde em casa, Jeff vai para a cama e sonha que está sendo vigiado pelo xerife. Quando acorda, o menino abraça Tiger e fica aliviado por saber que tudo não passou de um pesadelo. Porém, para Drew, esse pesadelo se tornou realidade, pois Gus aparece em sua casa no meio da noite. Depois de entrar na residência, o homem diz que precisa tomar um banho e sobe as escadas cambaleando para chegar ao banheiro. Pela manhã, quando encontra seu amigo, Drew conta que Gus estava diferente durante o café da manhã. Além de sorrir e servir mais panquecas do que o garoto pediu, o xerife disse que ele não estava mais de castigo e ainda permitiu que Drew levasse Jeff para dormir na sua casa. Naquela tarde, Chase recebe uma mensagem de voz deixada por Elliot, que afirma ter feito as análises da amostra de sangue que foi coletada de Zoe e pede que o veterinário ligue para ele. Imediatamente, Chase pega o telefone para fazer a ligação e nesse momento uma mulher aparece com suas duas filhas para adotar os filhotes de gato, pois viu o cartaz que Chase espalhou pelo bairro. Enquanto a mulher caminha até o canil, o veterinário conversa com Elliot e descobre que o sangue que foi enviado ao laboratório pertence a um animal que já faleceu. Nesse momento, Chase percebe que está havendo algum mal-entendido, porém antes que pudesse esclarecer a situação, ele escuta gritos das crianças e desliga o telefone para ver o que está acontecendo. Ao chegar no canil, o homem descobre que os filhotes foram eliminados, pois a cachorrinha conseguiu fugir de sua jaula e devorou os felinos. Imediatamente, Chase dirige até a escola para falar com os garotos e conta que recebeu o resultado do exame de sangue de Zoe. Depois de revelar que a cachorrinha fugiu e é muito perigosa, o veterinário orienta a dupla a levar o animal para a clínica imediatamente, caso ele apareça. Nessa hora, Jeff pede permissão para dormir na casa de Drew e seu pai decide deixá-lo passar a noite lá. O veterinário então aproveita que o seu filho não voltará para casa naquele dia e faz uma visita ao Dr. Yolander, que mora numa área afastada no meio da floresta. O patologista possui uma grande coleção de animais empalhados e Chase explica que enviou uma amostra de sangue para análise e o resultado apontou que aquele fluido pertencia a um animal sem vida. Depois de conversar com Elliot, o veterinário descobriu que Yolander já passou por algo parecido e pede sua ajuda para desvendar aquele caso. Ao ouvir os sintomas apresentados pelo cão, o doutor afirma que ele não está doente, mas sim sem vida. Segundo Yolander, alguns anos atrás, ele atendeu um paciente cuja esposa apresentava os mesmos sintomas e ela precisou ser eliminada pela segunda vez. Aparentemente, relatos desse tipo são relativamente comuns na cidade onde Chase e seu filho estão morando. Então, o doutor aconselha o homem a sair de lá o quanto antes. Naquela tarde, quando chega na casa de Drew, Jeff fica apavorado ao ver Gus eliminando todos os coelhos e removendo sua pelagem com as próprias mãos. Desde que voltou à vida, o homem está agindo de forma totalmente bestial e até mesmo sua esposa está com medo dele. Naquela noite, durante o sono, Chase é acordado por Zoe, que ataca o veterinário e dá uma mordida em seu braço. Imediatamente, o homem usa um travesseiro para se defender e pega sua arma para disparar contra o animal, que rapidamente foge pela janela. Na manhã de sábado, após
após andar de bicicleta nos arredores do lago com seu amigo, Jeff decide voltar para casa e enquanto pedala pela estrada, ele começa a ser perseguido por Clyde, que usa uma motocicleta para alcançá-lo. Após derrubar Jeff em um barranco, o delinquente vai atrás dele e ameaça remover o nariz do jovem com a roda de sua bicicleta. Nessa hora, Gus aparece e arrasta Clyde pelo cachecol. Em seguida, ele ordena que Jeff vá embora e o menino imediatamente pega sua bicicleta para dar o fora dali. Quando está sozinho com Clyde, o xerife derruba o garoto e usa sua motocicleta para aterrorizá-lo, mas no fim das contas acaba eliminando o demente. Depois de ver o seu colega de classe perder a vida, Drew é perseguido e pedala rapidamente para casa. Ao entrar na residência, o jovem tranca a porta e pega a arma do seu padrasto para se defender, pois está com medo de ser a próxima vítima dele. De repente, Drew é surpreendido pela chegada de Zoe e tenta fugir do cachorro, mas acaba se deparando com Gus. Quando o homem se aproxima para atacá-lo, o menino não tem outra escolha a não ser apertar o gatilho, mas logo descobre que a arma está descarregada e sua única opção é fugir. O problema é que todas as portas estão trancadas e Gus roubou as chaves. Então o menino fica preso dentro de casa com um padrasto monstro e um cão zumbi que também está tentando eliminá-lo. Após se trancar no quarto de sua mãe, Drew usa uma cadeira para quebrar a janela e escapar, pois Gus está destruindo a porta com um martelo e logo irá alcançá-lo. Por sorte, nesse instante, Amanda aparece, então o garoto entra no carro de sua mãe e pede sua ajuda para escapar, pois Gus está tentando eliminá-lo. Ao ver seu marido completamente descontrolado, Amanda acelera o veículo e dá o fora dali, mas é perseguida pelo xerife, que usa o carro da polícia para ir atrás deles. Ao ver um caminhão se aproximando, o zumbi desloca o seu veículo para o acostamento e começa a empurrar o carro de sua esposa para a contramão, na tentativa de causar um acidente. Depois de concluir o seu plano maligno e provocar a colisão entre o carro de Amanda e o caminhão, Gus vai conferir se sua esposa e seu enteado realmente foram eliminados e sorri ao ver os corpos deles. Em seguida, ele retorna à cena do crime para pegar o corpo de Clyde e enterrá-lo no cemitério indígena, a fim de dar vida a mais um soldado que se juntará ao seu exército maligno. Após o funeral de Drew e Amanda, Chase decide conversar com seu filho para saber como ele está e encontra o garoto no sótão preparando o quarto para receber a sua mãe. O garoto revela que há um lugar na floresta, onde se um corpo for enterrado será trazido de volta à vida. Ao ouvir isso, Chase fica furioso e ordena que o garoto pare de dizer mentiras, mas a discussão é interrompida quando Marjorie o chama para atender a uma chamada do zelador do cemitério, que ligou para dar a notícia de que o túmulo de René foi invadido. Imediatamente, o homem vai ao cemitério para tentar descobrir o que aconteceu e pede que Marjorie fique de olho em Jeff para que ele não saia de casa. Segundo o zelador, Gus foi até lá naquela tarde e disse que recebeu ordens para retirar o corpo de René de lá. Depois que seu pai sai de casa, Jeff espera a governanta cair no sono para sair de fininho e caminha sozinho pela floresta para ir ao cemitério onde sua mãe foi enterrada. Ao chegar no local, o garoto é recebido por Gus, que aponta o caminho que ele deve seguir para encontrar o túmulo construído especialmente para René. Segundo a tradição, o corpo precisa ser enterrado por um parente ou alguém próximo para poder voltar à vida. Então, Jeff é encarregado de realizar o trabalho. No meio da noite, Marjorie acorda e sobe as escadas para chegar ao sótão a fim de verificar se o menino está bem. Quando abre a porta, ela se depara com os pertences de René e fica encantada com o vestido da mulher. Nessa hora, Chase chega na casa de Gus e ao abrir a porta do veículo, ele novamente é atacado por Zoe. Por sorte, o homem está com seu revólver em mãos e consegue acertar um disparo no animal, que foge gravemente ferido. Ao entrar na residência, o veterinário encontra o lugar completamente destruído e questiona Gus sobre o que está acontecendo. Quando percebe que o xerife pretende atacá-lo, Chase atira, mas o disparo acerta o ombro do seu adversário. Então, Gus derruba uma mesa em cima dele e após golpeá-lo, o zumbi usa uma furadeira para acertar o ferimento causado pela mordida de Zoe. No momento em que está prestes a ser eliminado, Chase consegue reagir e recuperar o seu revólver.
revólver. Logo em seguida, o zumbi o captura novamente, mas o veterinário consegue apertar o gatilho a tempo e destrói a cabeça do monstro. Antes de ir embora, ele dispara novamente contra Zoe e elimina a cachorrinha de uma vez por todas para evitar ataques futuros. Enquanto isso, quando chega em casa, Jeff encontra Marjorie usando as roupas e maquiagens de sua mãe e fica furioso. Ao ver a governanta tentando tomar o seu lugar, René a ataca e atinge a sua cabeça com um caco de vidro. Minutos depois, Chase chega em casa e encontra o corpo de Marjorie sobre a cama. O homem fica horrorizado ao ver a forma assustadora como sua funcionária perdeu a vida, e ao olhar para o lado, ele se depara com sua falecida esposa, que acaba de voltar à vida. Nesse momento, o homem ordena que Jeff saia de perto daquela mulher, então René pede que seu filho dê espaço para que ela e seu marido possam conversar. No entanto, ao abrir a porta, o garoto se depara com Clyde e precisa fugir para não ser atingido por seu machado. Ao tentar defender o seu filho, Chase é golpeado e desmaia, então Jeff precisa lutar sozinho por sua vida, enquanto sua mãe assiste ele ser atacado. Depois de levar uma mordida, o garoto atinge os olhos do zumbi com seus dedos e consegue se levantar. Durante o duelo, René derruba todos os seus pertences no chão para atear fogo e iniciar um incêndio. Quando estava prestes a perder a cabeça, Jeff avista um cabo que conduz corrente elétrica ao seu lado e decide usá-lo para eletrocutar o seu adversário. Devido ao choque causado pela corrente elétrica, que atravessou todo o seu corpo, a cabeça do zumbi acaba explodindo e só nesse momento, Jeff percebe que aquela criatura não é a sua mãe. Após destruir a porta, o menino arrasta o seu pai para fora do sótão e vê o corpo de René ser destruído pelas chamas enquanto foge. Depois de receber cuidados médicos, Chase decide seguir os conselhos do Dr. Yolander e dá o fora daquela cidade com seu filho, a fim de recomeçar a sua vida em outro lugar. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? O que fariam para escapar do cemitério que traz todos de volta à vida? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!